Aleluia. Já Deus te usava. Vamos orar aqui pela diaconisa Armine. Vai ser hoje a preleitura desta noite. Senhor, te damos graça pela vida da tua filha. Usa ela com poder e autoridade. Usa ela com unção. Usa ela, Senhor, ó meu Deus querido, de forma extraordinária. Que não seja o nosso falar, o falar dela, na verdade, mas que seja o teu falar. Que ela seja o meio pelo qual o Senhor administrar aos nossos corações e a todos aqueles que ouvirão, Pai. Ser com as Mini, Pai. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite, no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Sem mais delongas, abra sua Bíblia, sua palavra. Palavra de Deus. Em Lucas capítulo 5. Aleluia. Você que trouxe a sua espada, amém? Acharam? Todos acharam? Lucas capítulo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompiam-lhes as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Aleluia. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Amém? Jesus está voltando, amém? Só que hoje eu não vou falar do Apocalipse, não. Hoje eu vou falar de uma palavra que o Senhor trouxe a memória no meu coração, e eu imagino a casa do Senhor, o nosso ministério, não só o nosso ministério, porque está sendo gravado está sendo gravado nas redes sociais. Então isso não serve só para o povo de Deus que está aqui reunido nesse tempo, mas para todos aqueles que se consideram filhos do Senhor. Amém? O título desse capítulo que eu acabei de ler, o tema é Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. Visão geral no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1. A primeira ocorrência da pesca maravilhosa, milagrosa, ocorre logo no começo do ministério de Jesus. Aleluia. Como resultado, Pedro, Tiago e João, estes 2 últimos, filhos de Zebedeu, se juntam a Jesus e passam a segui-lo como seus discípulos. Amém? Louvado seja Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Pegue na mão do teu irmão que está aí do teu lado. Amém? Como um ato profético, você vai falar para ele assim quando eu contar até 3. Não largue a rede. Amém? Eu ainda não falei. Eu não contei até 3 ainda.
Quando eu falar até 3, você vai falar com um caráter imperativo, com toda a tua fé. Pro teu irmão, pro teu vizinho que está do teu lado. Não largue a rede, mas fale com fé. Pode gritar no ouvido dele aí e falar. Porque nós necessitamos disso nessa noite. Nós necessitamos dessa expectativa. E eu vou contar até 3. É 1, é 2, é 3. Aleluia. Mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia. Podem se assentar. Se você declarou com fé, o Senhor ouviu. Amém? Louvado seja Deus. Essa semana foi uma semana para mim bem corrida, bem cansativa, mas glória a Deus por isso. Muitas coisas aconteceram, né? E eu creio que quando acontecem coisas, né, para tentar nos enfraquecer, tentar nos parar, quando a gente tem a certeza do nosso alvo, que é Cristo, nada pode impedir o povo de Deus, nada pode nos parar, para aquele que teve encontro com Jesus. E foram muitas coisas, não foram poucas não. Mas eu nem me assustei, descansei no Senhor, fiquei em paz, porque eu sabia que Deus iria fazer, amém? Não importa se é com 1, se é com 2, não importa a quantidade. O que importa é o propósito, amém? Louvado seja Deus. Quando Jesus chama os discípulos, primeiro encontro de Jesus, quando ele estava ali, a palavra do texto está aqui fazendo bem menção que apertava-se a multidão para ouvir a palavra de Deus. Creio eu que o povo estava faminto para ouvir uma palavra. Porque quando a gente está debaixo de uma palavra, quando a gente escuta a palavra de Deus, ontem a gente foi falado muito isso lá no nosso último dia da campanha. Quando a palavra é liberada, algo tem que acontecer, o sobrenatural de Deus tem que acontecer. E foi isso que aconteceu com os discípulos que estavam em alto mar. Que estavam pescando, que estavam ali sedentos para ter uma expectativa. Para mim, eu acho que eles perderam a expectativa, pois eles estavam pescando a madrugada toda, a noite toda, e nada apanharam naquela noite. Eu fico pensando numa profissão de pescador naquele tempo, como meu irmão Alex bem mencionou ontem. Devia ser uma profissão difícil. Eu nem sei se eles tinham como uma profissão. Mas era o melhor, eu creio eu que era o melhor que o Pedro fazia, que era pescar peixe. Só que nessa noite a palavra de Deus está dizendo, está se referindo aqui que ele não conseguiu apanhar nada. Ele lançava a rede e nada vinha. E quando ele viu que a multidão apertava, ele viu que Jesus estava sendo uma celebridade naquele tempo, estava passando e a multidão apertava perto da praia. A multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Pedro estava lavando as redes, já tinha desistido. Quem sabe ele falou, não adianta mais, a gente já fez de tudo. Ele falou para os outros discípulos, para Tiago, para João, e falou, a gente já fez de tudo, não adianta mais. Eu vou lavar as redes, vou entregar tudo. E quem sabe eu volto amanhã. Eu pensando. Só que Deus, ele sempre vai no lugar com um propósito. A multidão, ele podia ter escolhido alguém ali da multidão para fazer algo, para escolher alguém como discípulo. Mas creio eu que ele escolheu Pedro, porque ele sabia da capacidade de Pedro. Que assim como ele tem capacidade de pegar peixes, ele tinha aquele dom, ele tinha aquela profissão, aquela habilidade em pescar. Deus já sabia lá no final, no texto aqui no último versículo, no verso 12, se eu não me engano. Isso, no verso 11. Deus chama ele para ser pescadores de homens. Então Deus sabia do seu potencial, Deus sabia que ele ia ser um discípulo que ia dar a vida, que ia pescar muitas almas para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E quantos de nós às vezes queremos desistir, queremos parar, porque a gente não viu Deus agir na nossa vida num dia, e no outro a gente já quer resposta de Deus, a gente já quer que Deus faça, tudo no automático. A gente pensa que Jesus é um computador, que Jesus ele tem que fazer na hora que a gente quer. Só que Deus, ele chega durante aquela multidão e fala, ei Pedro,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no verso... Aleluia. Verso 2, e viu estar 2 barcos. Não tinha só o barco de Pedro. Tinha mais 2 barcos. Do Pedro e o outro barco. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Todos aqueles pescadores estavam lavando as redes. Desistiu. Aleluia. E quando nós estamos dispostos a abrir nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar, porque quando o Senhor liberou uma palavra para Pedro, no verso 4, depois que... E quando acabou de falar, disse a Simão, o Senhor: faze-te e vai para o mar e lançai as vossas redes para pescar. E ele disse, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque o Senhor mandas, lançarei a rede. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? Que Pedro, imediatamente, ele ouve a voz do mestre. Aqui ele não tinha conhecido Jesus ainda. Só que ele viu uma multidão. Ele viu o que está acontecendo, por que o povo está seguindo aquele homem. Eu não conheço, mas quando ele liberou a palavra para Pedro, Pedro chama ele de mestre. E mestre é uma coisa, né? É um homem de poder, é um homem de sábio, é um homem em palavras naquele tempo. Quando se chamava de mestre, era doutor em entendimento. E por que ele chamou Jesus de mestre? Porque é assim com a gente. Quando Deus libera uma palavra na nossa vida, muitas das vezes acontece da gente não querer ouvir a voz de Jesus. Parece que na nossa vida é assim. Às vezes está acontecendo uma circunstância, uma turbulência na nossa vida. E a gente já começa a lavar a rede. Hoje eu não quero mais não, porque eu não sei se Deus vai fazer. E Deus, quando a gente entra num texto, é profundo esse texto, né? Hoje, a gente está aí nessa luta aí para conseguir uma cesta, né? Que foi a promessa aí do nosso prefeito Crivella, Marcelo Crivella. E eu estava lá num grupo de WhatsApp. E as mãezinhas estão lá atrás do sustento para os seus filhos. Porque depois dessa crise que aconteceu, muitos pais ficaram desempregados, os filhos passando necessidades. E eu, ali naquele grupo, eu não me manifestava, mas tinha outras mães que estavam se manifestando. Porque eu só entrei mesmo porque tinham me mandado o link. E é direito dos meus filhos dessa cesta, dos meus 2 filhos. Que estudam em colégio municipal, escola municipal. E eu falei assim com o Edmilson, esse grupo já está enchendo o saco, eu não quero mais ficar nesse grupo não. Porque se tiver que ser, será. A cesta vai chegar até mim de uma maneira ou outra. Eu vou receber a ligação, se não ligarem também, amém. E eu vou entregar na mão de Deus. Porque tem pessoas aí que estão precisando muito mais. Eu sei que é direito dos meus filhos, mas tem pessoas que estão precisando muito mais. Então, não vou esquentar minha cabeça com isso não. Se tiver que ser meu, vai ser. E assim que o Edmilson foi trabalhar, o telefone tocou. E era do gabinete do Crivella, porque eu já tinha mandado mensagem para o gabinete dele, para a secretaria, mais cedo, e botei os nomezinhos das crianças lá. E imediatamente, quando o Edmilson foi trabalhar, era por volta de 2, 3 horas da tarde, a mulher do gabinete ligou, a moça do gabinete, e falou: mãezinha, já está agendado para você vir aqui buscar no dia 28, 2 cestas básicas. Eu falei: Senhor, tu sabes que eu te entreguei, porque eu descansei meu coração. E muitas das vezes a gente quer desistir, quer parar. Mas olha o detalhe, eu descansei no Senhor. E eu falei: Senhor, são 2 cestas, mas a outra eu vou abençoar uma família. Porque se o Senhor colocou 2, tem pessoas aí que estão recebendo 1 cesta por família. E eu recebi 2. Eu falei: Senhor, tu és tremendo, porque Deus sabe o desejo do meu coração. Eu já tinha uma família em mente para abençoar, já tinha falado com ele no meu particular: Senhor, eu vou abençoar uma família, não sei de tal forma. Se eu ganhar uma também, eu vou levar para uma família. Só que Deus me deu 2. Deus, ele é tremendo, ele é um Deus de surpresa. Assim como ele surpreendeu a Pedro. Veja bem, ele falou: Pedro, larga essa rede e vai para o alto mar.
O alto mar na nossa vida representa, ninguém quer ir para o alto mar, mas o alto mar na nossa vida representa profundidade. Você já viu como é que é o alto mar? Se você jogar uma âncora, alguma coisa assim, ele vai afundar, vai afundar, vai afundar. E Jesus imediatamente falou para Pedro, vai para o alto mar. Alto mar significa relacionamento com Deus, profundidade. E Pedro imediatamente ele ouviu a voz de Deus. Ele podia ter falado, Senhor, mas nessa madrugada eu não pesquei nada. Ele podia ter questionado com Deus. Ele só falou isso, eu não pesquei nada. Mas porque o Senhor mandou, eu vou. E por que pra gente é tão difícil quando Deus manda a gente fazer algo e a gente quer questionar com Deus? Como o Alex falou ontem, discípulo que é discípulo ouve a voz do mestre, ouve a voz do seu pastor. E ele ainda aqui não tinha virado discípulo de Jesus. Ele ainda está tendo um encontro com Jesus para poder ele virar discípulo de Cristo. Porque Deus sabia do seu potencial lá na frente. Porque o Senhor falou, de agora em diante você não será mais pescador de peixe, mas pescador de homens. E eu vou chegar lá e você vai entender o que eu estou falando. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ouvimos a voz de Deus, abrimos nossa vida e deixamos ele entrar no barco. É claro, se estivermos dispostos, com o coração aberto para ouvir os seus ensinamentos. Palavras que transformam. A fé nos faz prosseguir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, que nem todo mundo entende, pois não vai buscar a Deus disposto a mudar. Quando estamos prestes a receber algo de Deus, olhamos para o tamanho do problema. A nossa fé se perde. Mas se você crê que vai acontecer, Deus se revela no meio da tempestade, no meio do mar alto. Quando estamos quase desistindo, Ele chega com a solução. Lavar as redes pode significar na nossa vida a gente lavar o nosso coração para Deus entrar com a providência, para a gente estar disposto a receber aquilo que Deus nos entregou, já tinha nos entregado. Deus, Ele só liberou a palavra. E a palavra que sai desse altar, a palavra que tem, sabe, saído desse altar aqui, tem sido para te alimentar. Só que se você sair daqui, sair para aquelas portas ali, sair pelaquele portão e não colocar em prática, nada na tua vida vai acontecer. Porque se a gente está debaixo de uma palavra, a gente tem que tomar atitudes. Como Pedro tomou. Ele falou, Senhor, eu não pesquei nada, mas debaixo da tua palavra eu vou para o alto mar. A gente tem que estar sempre pronto para o novo de Deus. Hoje pode ser o seu dia. Eles nunca imaginariam que seria aquele dia, naquela hora. Talvez eles estivessem falando mais um dia. Eu tentei e nada apanhei, nada. Tem muito chefe de família aí agora que está assim. Está trabalhando, está dando teu suor, então já perdeu as esperanças. E está dizendo, poxa, Senhor, eu já tentei, mas as portas estão se fechando. As portas não têm aberto para mim. Eu não sei mais o que eu quero fazer. Eu estou sem direção, Senhor. Talvez está querendo já desistir. Só que eu quero te dizer nessa noite, não desista, não pare, não solte sua rede. Não lave a sua rede agora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas milagre não é para quem precisa, milagre é para quem espera por ele. Milagre, às vezes a gente pensa que a gente está com alguma enfermidade e a gente fala para o Senhor, Senhor, eu preciso do teu milagre. Só que o maior milagre, como aquela cantora Estela fala, o maior milagre agora sou eu, porque se você está de pé, você é um milagre vivo. Pois como bem disse nosso pastor aqui, se nós levantamos, se nós acordamos, se nós abrimos nossos olhos, mais uma vez a graça do Senhor nos alcançou, o milagre do Senhor nos alcançou, nos permitiu estar vivo para poder mencionar o nome dele, fazer menção do nome dele. Porque ele sempre espera o melhor de nós, espera que a gente esteja disposto. Mesmo diante da dificuldade, ele está vendo, ele não esqueceu de você. Como esse louvor falou que eu cantei que não pare, da Midian. Não pare, ele está vendo. Ele está vendo o que você tem enfrentado, ele está vendo as tuas preocupações, o que você tem enfrentado. Só que é nessa hora que você está querendo desistir daquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, depositou nas suas mãos,
que é aquela rede que você já quer lavar, já quer entregar tudo. É nisso aí que está o teu propósito. Porque quando você está perdendo as suas forças, vem uma força dentro de você que fala para você não desistir, para você continuar, para você não recuar. Aleluia. Milagre não é para quem precisa, milagre é para quem espera. Se você espera, o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós temos que trazer, nós temos que praticar o milagre. Nós somos o milagre. Se você não espera nada de um Deus grande, o que você veio buscar aqui hoje? Porque hoje bem eu falei com a minha mãe, eu falei, Jesus. Eu falei, a gente fala tanto da grandiosidade de Deus, que Deus é grande. Como nós cantamos aqui no domingo passado, que Ele é imensurável. Mãos como conchas que medem, né? As águas do mar, esse louvor fala da grandeza de Deus, da soberania de Deus. E ela fala que, como diz aquele versículo de Isaías, que eu esqueci agora o capítulo, que Deus é tão grande, que a gente quer medir o céu, se a gente olhar para o céu, a gente acha que o céu não tem fim. Mas pensa num Deus grande. Deus olha a gente olha para Deus assim, né, para cima, e Deus ele olha para a gente assim. Ele olha para baixo, porque Ele é tão grande, eu não tenho como explicar a grandeza de Deus. Mas quando nós trazemos para a prática do nosso dia a dia, a gente esquece da grandiosidade de Deus. A gente esquece desse Deus grande. Desse Deus soberano que tudo pode, que tudo faz. Ele é imensurável. Em todas as formas, na hora da gente praticar, a gente esquece. A gente faz orações para Deus rasas. De só pedir. E eu não estou falando aqui de vitória, porque Deus vai abrir uma porta para você. Ele vai abrir, isso é consequência. Isso é consequência do que você tem entregado para Ele, do teu coração. De não desistir, de não recuar. Porque Ele está vendo o que você tem enfrentado. Mas Deus, Ele trabalha com propósito. Aleluia, louvado seja Deus. A gente tem que aumentar mais nossa expectativa quando a gente vem para um culto desse. Quando a gente vem cultuar ao Senhor, a gente acha, poxa, hoje quase ninguém veio no culto, hoje o louvor não foi bom, hoje a pregação não foi aquela que eu queria ouvir. Porque a gente tem mania de fazer expectativa em homens. Deus, Ele ministrou comigo isso em casa. A minha expectativa não está em homens, a minha expectativa está no Deus grande que eu sirvo. Porque Ele já fez tanto milagre na minha vida, mas tanto milagre na minha vida. Foi cura, foi libertação, sabe? Foi transformação. Isso me basta, a graça do Senhor me basta. Se você está aqui, Deus está te dando mais uma oportunidade para você declarar, Senhor, eu estou passando por lutas, estou passando por provações, mas eu não vou soltar a minha rede, pois o Senhor está dentro do barco. E Jesus ainda usou o barco de Pedro para pregar para aquela multidão. E Deus entrou no barco para pregar, porque Deus, quando Ele vem para um propósito, Ele vem para alimentar Ele vem para alimentar uma multidão. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje você vai sair daqui debaixo de uma palavra e vai fazer e vai obedecer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porém, a vitória está garantida ao obedecer a ordem. Duas coisas que Pedro fez e que a gente está nesse ano, da atitude. Duas lições que Pedro nos ensinou: atitude e fé. É o que está nos faltando, atitude e fé. A gente fala assim, não, eu tenho fé em Deus, é mentira. Porque quando o vento veio, o primeiro problema quando vem, a gente esquece até da fé. A gente não sabe nem como usar. E tem muitos pregadores que costumam dizer que, eu prego o que eu vivo. Eu não vejo mal nenhum nisso não, em nome de Jesus. Só que hoje até falei com o Edmilson de uma situação que aconteceu e amanhã eu tenho um curso para fazer. E Deus abriu essa porta, glória a Deus. Aí ele me lembrou e eu falei assim, Edmilson, hoje eu estou focada na minha pregação, amanhã é outro dia. A gente tem que viver cada dia o seu dia. Eu falei, eu vou chegar em casa depois da minha pregação, primeiro eu estou conectada com o reino dos céus, o resto é consequência. As coisas terrenas, eu não estou nem aí, porque eu sei que Deus vai fazer. E Ele tem me sustentado, eu posso garantir que Ele tem sustentado
Ele tem me sustentado como filha. E eu falei pra ele, eu falei, Edmilson, vamos viver um dia de cada vez, amanhã é outro dia. Porque eu estava focada aqui na minha palavra. E eu não vim aqui para te emocionar, eu não vim aqui porque Deus ele me usa conforme Ele quer. E hoje Ele falou para mim, eu pedi a Ele, Senhor, me dá ousadia, me dá, sabe, autoridade. E muitas pessoas pensam que às vezes autoridade é você gritar, é você, eis que te digo. Eu me vejo pregando assim porque Deus me chamou para isso. Eu sei que está faltando, eu sei que Deus está querendo mais de mim. Mas eu já entendi o que Ele falou para mim, eu ouvi a voz dEle. E eu vou obedecer. Porque ai de mim se eu não obedecer a Ele. Aprenda a ouvir a voz do Senhor, aprenda a discernir aquilo que o Senhor está falando com você nessa noite. Em nome de Jesus. Para você chegar lá fora e colocar em prática. Tiago diz, não seja somente ouvinte, porque senão você vai sair daqui e nada vai acontecer na tua vida se você não colocar a tua fé em ação. Coloque a tua fé em ação, tenha atitude. Hoje eu gostei da atitude da minha mãe. Sabe, é uma coisa que eu tenho orado e eu tenho visto a resposta de Deus na vida dela. E ela falou que hoje conseguiu abrir a Bíblia. Muito tempo ela não consegue estar ali conectada com Deus. E Deus já está trabalhando. Nos mínimos detalhes. Deus ele trabalha com as coisas humildes, com as pequenas coisas. Porque às vezes a gente pensa que a gente... não, aceitei a Cristo, Deus já vai fazer aquilo. Descansa, viva cada dia, um dia de cada vez. E ela falou, filha, eu consegui ler a Bíblia, abri uma palavra, Deus falou comigo. Teve uma batalha espiritual lá, mas Deus deu direção para ela, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, mas já começou. E meu coração se alegrou por isso. Ela teve uma atitude, ela teve fé. Porque, bem como ela disse, a sombra preta, que ela viu um vulto preto passando perto dela. E ela imediatamente ficou meditando com o Senhor e abriu uma palavra. Olha aí, atitude e fé. Você tem que sair daqui entendendo isso, meu irmão. Eu não estou preocupado. Hoje tem crianças aqui, tem jovens, tem adolescentes, tem mulheres, tem homens já adultos. Mas isso serve também para vocês também, que são jovens. Naquilo que vocês estão querendo que mude dentro do lar de vocês, dentro do casamento dos pais de vocês. Sabe? Um propósito. Senhor, eu estou querendo algo. Eu não estou falando só de coisas materiais, espirituais também. Se vocês também são jovens. É uma coisa linda. É o Senhor usar jovens da idade de vocês, da idade do Gabriel, do Davi, do Arthur, da Brenda, do jovenzinho ali. É uma coisa linda, porque Deus chamou Samuel, pequenininho. É Samuel, né? Ele era pequeno quando ele ouviu a voz de Deus. Deus chamou ele, Samuel, Samuel. Ele escutou a voz de Deus 3 vezes. Daniel também foi um profeta novo, né? Que Deus falava muito com ele. Então vocês que são adolescentes, que são jovens, são crianças, Deus já quer usar vocês agora. Porque vocês não são o futuro, não. Vocês são presente. Vocês são presentes de Deus. E se vocês ainda não conseguiram se relacionar com Deus, vocês ainda não conseguiram, sabe, entrar na profundidade, eu te convido hoje a entrar quando você chegar na sua casa. Não precisa ser aqui, não. Você só tem que ouvir a voz do Senhor nessa noite, o que Deus está falando com você. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O lugar que eles lançaram a rede era profundo. Queremos sempre buscar Deus no raso, por medo da profundidade. Deixamos de viver grandes experiências e milagres por conta do medo. Porque não lançamos o nosso coração e fé na sua obra. Aleluia. Muitas vezes o medo ele nos paralisa, ele não deixa a gente avançar para aquilo que Deus preparou para nós. E o que Deus tem na sua vida, como eu falei aqui, se a gente acredita na grandiosidade de Deus, logo Ele pode fazer coisas maiores na nossa vida, coisas grandes. Para aquele que crê, para aquele que acredita. Se você veio, porque eu costumo dizer, porque às vezes a gente vem buscar algo na igreja, eu vou lá ouvir uma palavra. Só que a gente esquece, quando a gente sai por aquele portão ali, a gente esquece. Como eu bem falei. E o medo, ele nos paralisa, ele faz a gente retroceder para aquilo que o Senhor nos chamou. Para aquilo que a gente quer viver, a grandiosidade de Deus. Se a gente declara quão grande é meu Deus, por que a gente não vivemos isso? A grandiosidade de Deus na nossa vida.
E eu vou dizer que eu tenho buscado em casa, eu tenho feito propósitos. Eu e meu esposo, a gente entrou em um propósito pelo nosso casamento. E o Senhor, Ele já tem se revelado para nós. Olha como é que Deus é tremendo. Hoje eu dei uma direção para minha mãe lá na cozinha, quando a gente estava conversando. Eu falei, mãe, faz um jejum. Faz um jejum de televisão. Ela, poxa, você... É mesmo, vou fazer isso. E eu espero que ela coloque em prática, porque foi uma direção que o Senhor, o Espírito Santo, me deu. Porque às vezes a gente... Deus nos chama para um lugar mais profundo com Ele, e nós esquecemos, sabe? Porque a gente tem medo de entrar na profundidade de Deus. Porque quando a gente entra na profundidade de Deus, Deus revela em sonho, Deus dá visão, o sobrenatural de Deus começa a entrar na nossa vida. E muitas vezes a gente tem medo. Eu mesmo, quando eu comecei na minha caminhada, eu nunca tive costume de ver vulto, de ver anjo, mas Deus já se manifestou para mim dentro do meu quarto. E eu falei com Deus, eu vi um testemunho de um homem, porque hoje em dia está tão banalizado esse negócio de testemunho de pessoas que vai no inferno, vai no céu. Eu não creio que são todos, eu acredito sim, porque era naquele momento que eu estava com aquela intimidade, não no primeiro amor, porque eu permaneço nesse primeiro amor até hoje, meu coração está queimando, está ardendo pela palavra de Deus, eu tenho sede, eu tenho fome da presença de Deus. Então eu nunca deixei o primeiro amor. Nunca deixei o primeiro amor. Mas é que quando eu entrei dentro do meu quarto, eu tive uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência de tarde e à noite. Eu não posso me esquecer desse dia. E eu quero contar para vocês, porque quando a gente entrou, quando eu estava num lugar de profundidade, eu ainda não estou do jeito que o Senhor quer. Deus, Ele quer a gente mais profundo. No mar profundo. Deus enviou Pedro para o mar alto. E eu ali escutei aquele testemunho, fiquei ouvindo, meditando com Deus, e aquele homem foi falando do testemunho que ele foi ao céu, que ele foi arrebatado, e eu senti uma verdade naquilo, porque Deus, ele confirma no nosso coração quando há verdade. Deus é tão tremendo que Ele fala conosco, realmente, esse homem aí teve aqui no céu comigo, não é porque ele é melhor do que a gente, não, mas ele pediu esse encontro com Deus, ele pediu essa experiência com o Senhor. E eu ali de curiosa, né, no início, estava caminhando, estava naquele amor que, quando os outros chamam a gente para o culto, a gente já está pronto, não, eu vou. A gente já é o primeiro a chegar lá na igreja, eu era assim. Eu sou assim, porque eu tenho fome, eu tenho sede, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de estar, nesse ambiente, onde Deus se revela, onde Ele faz milagre, onde o Senhor cura, onde Deus transforma. E ali, eu dentro do meu quarto, eu me lembro que tinha um pedreiro lá em casa embolsando lá uma parede para mim, e eu deixei ele lá com o Edmilson, fechei a porta do meu quarto, as crianças estavam no colégio, eu ainda não tinha nem o Daniel. E eu, escutando esse testemunho desse homem, eu me lembrei, hoje aqui estou falando isso para vocês, do sobrenatural que eu vivi com Deus, essa experiência. Eu acho que eu nem nunca contei ela para ninguém, se eu não me engano, acho que eu contei para o Edmilson e para o Alex, se eu não me engano. E ali eu deitei a minha cabeça assim, recostei assim, perto da parede, fiquei meditando com a palavra, e ali eu fechei meu olho, e tudo aquilo que aquele homem falava, aleluia, glória a Deus, eu ficava me imaginando nesse sonho dele, nesse arrebatamento. Ele ficou arrebatado durante 3 dias, falando em línguas, em mistério. E a menininha que estava com ele, da idade assim de vocês, acho que aquela menina tinha 7, 8 anos, eu não me lembro. A menina também foi arrebatada e começou a falar em línguas. E ele falou que passava do telhado, ele espiritualmente falando, ele ultrapassava o telhado da casa dele. E ele se via voando e o anjo levando ele para ter aquele encontro com Deus. E ele falou que chegando lá no céu, ele viu várias portas. Aleluia, louvado seja Deus. E o anjo ali começou a ministrar com ele, a palestrar com ele. E mostrou para ele a dimensão de Deus, mostrou o cosmos, mostrou o planeta, mostrou as pessoas na terra. E ele falou para o anjo, só para poder pincelar aqui, ele falou para o anjo: Senhor, eu quero ficar aqui. Eu não quero mais sair desse lugar. Mas o anjo falou: você tem que voltar, porque a obra de Deus ainda não se concluiu na tua vida. Tem muita coisa para você fazer lá. E o anjo falou para ele que... O anjo pegou ele pela mão, disse ele, e levou ele numa sala. Levou ele numa sala, e essa sala tinha uma porta.
E ele falou que quando abriu aquela porta, eu creio, gente, nessa palavra. Se você não crê, amém. Cada um com seu cada um, mas eu creio nisso. O anjo abriu a porta para ele e falou assim, e ele perguntou para ele, o que essa sala se representa? E ele falou que lá viu muitas coroas, milhares. Ele falou que eram incontáveis, que não tinha como contar. E ele falou dessa coroa. Ele falou que tinha algumas coroas que estavam com poucas pedrinhas, pedras preciosas, espiritualmente, várias pedrinhas. E Deus, ele é tão tremendo que para ele mostrou para ele assim, ó. Ele falou assim, e aquela coroa ali? Ele apontou logo para uma coroa diferente que estava lá. Aí o anjo logo imediatamente falou para ele, essa coroa aí é a tua coroa. Aí ele olhou para ele espantado. Ele falou, tá vendo por que você tem que voltar? Porque Deus fala que quando a gente ganha uma alma para Cristo, a gente ganha o galardão no céu. A gente ganha uma pedrinha aí na coroa. Porque naquele grande dia o Senhor vai falar, mostra-me tuas mãos. Nós vamos ter que mostrar as obras das almas. Que estão perecendo, que estão aí largando a rede, que estão querendo desistir. E a gente como igreja, a gente tem que avançar. A gente também não pode largar. A gente não pode lavar nossa rede agora não. Porque quantas vezes eu parei, tentei desistir, e o Espírito Santo foi lá e palestrou comigo e me levou para algo sobrenatural. E eu ainda não terminei. Eu vou terminar de falar o que aconteceu comigo dentro daquele quarto. Aleluia. Você está precisando ouvir isso nessa noite. O Espírito Santo está palestrando no meu coração. Cada um de vocês aí, eu estou percebendo que vocês estão ligados. Cada criança. E o Senhor, aleluia. Meu Deus. O Senhor me pegou pela mão, eu senti, fechei meus olhos, eu senti Deus pegar na minha mão, naquele quarto. E eu queria compartilhar aquilo com alguém. O Edmilson estava lá na sala com o pedreiro. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vi a minha porta abrindo espiritualmente, eu vi aquela minha porta do quarto abrindo, e eu vi um homem com o pé furado, com umas vestes brancas, entrando no meu quarto. E eu amo muito aquele louvor da Nívia Soares, maravilhado, que diz assim, tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés, tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés, para sempre governarás, teu reino não passarás, ó Santo Deus, fico maravilhado. E ali eu fiquei ouvindo esse louvor. E depois eu passava pro testemunho daquele homem. E eu vi o Senhor e eu comecei a falar em línguas. Deus me batizou com línguas naquele lugar do meu quarto. E foi uma experiência extraordinária que eu não tenho como passar para vocês o que eu senti naquele dia. E ali a minha fé só aumentou porque eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus no encontro da visão aqui do MDA, do nosso ministério. Mas nada vai se comparar com aquilo que eu vivi dentro do meu quarto, aquela experiência. Porque eu estava sedenta, eu estava faminta por Deus. E Deus, ele tem os planos dele de se revelar para cada um de vocês. Por isso que eu venho te falar nessa noite, não desista. Deus ainda não desistiu de você. Há uma obra para ser cumprida na tua vida, no teu ministério, na tua casa. Você é jovem, Deus te escolheu. Deus te chamou. Não pense você, porque agora eu me desviei, eu não quero mais isso para mim. Não tem para onde correr. Porque eu já tentei correr e eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu passei. Eu vivi muita coisa. Passei por muita dificuldade quando eu me desviei do Senhor. Mas imediatamente eu ouvi a voz, assim como Pedro, ouvi a voz. Não desisti e voltei para o mar alto. Lugar de profundidade, lugar de encontro com Deus, lugar de milagre. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa. Ele faz caminho no deserto. Ele é luz na escuridão. Esse é quem Ele é. Esse é quem Tu és, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus.
até sair aqui do meu sermão, porque não é por muito eu falar que eu vou convencer alguém aqui para poder botar a prática. Eu só quero que vocês sejam praticantes da palavra do Senhor. Que o Senhor aumente a sua fé a cada dia. Como diz aquele louvor, Deus te chamou para viver coisas maiores, da Sara Farias. E não vai terminar assim, não vai terminar, não pense que vai terminar assim. Deus, ele não trabalha com o que você pensa, não. Ele já sabe lá na frente. O que Deus está reservando para você são coisas bem maiores. São coisas infinitas, são coisas de profundidade. São coisas de, sabe, o sobrenatural de Deus para a tua vida. Eu tive um encontro com Deus, eu posso dizer que eu tive um encontro com Ele. E Ele não se revelou para mim só porque eu falo bem, eu prego bem, nem sei. Porque eu também não quero isso para mim, eu quero ser clara na palavra de Deus, de um evangelho simples, humilde. Que é Jesus, quando ele veio nessa terra, ele pregou tão humildemente, falou em parábolas para as pessoas, para ele ser bem entendido no que ele falava. E mesmo assim, muitas pessoas ainda não entenderam. E ele diz, eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem. Eu estou há tanto tempo e vocês ainda não me conhecem, diz o Senhor. Eu estou trabalhando e vocês ainda nem me viram. Porque a gente pensa que Deus não está trabalhando. A gente pensa que, sabe, Deus não está com a gente quer parar, a gente quer desistir de tudo, daquilo das promessas, abandonar as promessas que Ele fez na nossa vida. Ah, eu estou fraco. Eu estou fraco, eu quero parar, não quero mais isso para mim não. Ei, Deus manda te dizer, pega a tua rede e vai para o alto mar, lança ela. Porque o texto vai dizer aqui que logo em seguida Pedro lançou a sua rede. E veio uma inundação de peixe que o barco quase ia deriva, quase ia virar de tanto peixe. Tinha peixe ali para o mês inteiro, para a semana toda, para alimentar o povo todo, uma multidão. Porque Deus é esse, é o Deus de milagre. Imediatamente quando ele puxa a rede, ele chama outros pescadores para poder ajudar ele a pegar para pegar a rede que estava cheia. Eles conseguem pegar aquela rede cheia de peixe. Em nome de Jesus, aleluia, eu creio nessa palavra, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus ele nos chama, Ele nos prepara para algo extraordinário, assim como Ele fez na vida de Pedro. Ele não quis só alimentar Pedro com os peixes, dizendo espiritualmente falando. Mas Ele alimentou, creio eu que Pedro deve ter dividido aquele peixe lá com aquele outro barco, porque o texto mesmo vai dizer aqui que tinha quantos barcos? 2 barcos. Tinha pescadores em outros barcos. Creio eu que eles dividiram ali entre si. Primeiro teve o alimento do céu, que foi a palavra do Senhor, porque Jesus pregou naquele barco. E depois teve o alimento dentro das redes, que foi aqueles milhares de peixes. Milhares e milhares de peixes. Não sei quantas toneladas de peixe. Vamos fazer como Pedro nessa noite. Vamos ouvir a voz do Senhor. Porque, como eu postei hoje lá no status, o que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para vocês, para mim. A gente não tem como imaginar aquilo que o Senhor preparou para você. Nós não conseguimos fazer menção. Porque eu creio no Deus que eu sirvo, Deus grande. Mas coloca esse Deus grande em prática. Começa a olhar para Ele, começa a olhar para Ele. Em nome de Jesus, quando vir a provação, olhe para Ele. Porque quando Pedro estava quase desistindo, Ele chegou. Ele chegou e Pedro ali, eu acho que devia estar sem expectativa nenhuma. Mas ele ouviu a voz do seu Senhor. Ele ouviu a voz do seu mestre. E ele chamou Deus de Jesus de mestre. E no versículo, logo no versículo final ali, depois ele chama Jesus de Senhor com um S maiúsculo. E ele se prostra aos pés do Senhor. Porque ele reconhece, ele fala, esse homem é santo. E muitas das vezes nós esquecemos da santidade, da grandiosidade de Deus. Se achegue a Ele hoje. Pare de brincar com esse Deus. Pare de brincar com o Deus que você serve. Se coloca na posição da onde Ele te chamou. Vai ganhar vidas. Seja como Pedro, ele virou pescador de homens. Vamos pescar as pessoas. Eu estou com sede e fome de pessoas.
de almas. Eu queria que muita gente estivesse aqui hoje para escutar isso. Porque a gente só pensa no nosso próprio umbigo, só pensa na nossa salvação. Como muitos dizem, salvação individual. Não, a gente tem que compartilhar esse amor. A gente tem que compartilhar dessa palavra que transforma, que cura, salva e liberta. E Deus, ele já sabe lá na frente quem vai querer e quem não vai querer. Deus, ele tem os escolhidos dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é pregar o evangelho. A gente não pode desistir de ninguém, porque Jesus, ele não desiste de ninguém. Mas a pessoa que teve um encontro com Jesus, como bem mencionado ontem, quando meu irmão Alex falou ontem, quem tem encontro com Jesus não sai da presença dele. Mas eu quero te dizer, se você hoje está fraco, está cansado, está desanimado, volte para o mar. Volte para o mar, não desista, não pare. Porque Jesus vai atrás de você. Jesus vai atrás de você. Assim como uma vez há pouco tempo atrás, uns 2 anos e meio atrás, eu estava de saco cheio. Eu estava na presença de Deus. Mas eu não estava de saco cheio de Deus, não. Eu estava cansada do que estava acontecendo na minha vida. E eu já estava querendo entregar os pontos, entregar tudo. O ministério de louvor, Edmilson sabe disso. Eu nunca contei aqui. E eu teve um culto jovem, do Conexão Jovem, lá no Rua dos Rubins, lá no nosso outro templo lá. Eu cheguei, eu me lembro que foi um pregador de Belfor Roxo. E ele pregou, imediatamente quando terminou a pregação, eu já estava ali, eu falei, Jesus, fala comigo dentro de casa, porque eu não quero mais. Eu não quero mais isso para mim, não quero mais louvar, não quero fazer nada. Não quero, só eu sei que eu estava passando naquele tempo. E eu falei assim, se eu não ouvir a tua voz hoje, eu não sei o que vai ser de mim. Porque eu vou entregar os pontos. Eu vou ligar para o meu pastor, vou falar com o Edmilson. Ele, além dele ser meu marido, ele é o meu líder de louvor. E o varão, imediatamente, ele veio a mim entregar uma profecia para mim. E ali eu vi que Deus, ele nos ouve. Deus é tremendo. Tu já viu algum profeta botar a mão no teu ombro e falar assim, ei, Deus tem coisas pequenas para você? Já viu algum profeta entregar isso para alguém? Ele sempre fala como? Ei, Deus manda te dizer que Deus tem uma obra grande na tua vida. E foi isso que ele falou para mim. Olha só, obra grande, coisas grandes. Coisas maiores do que eu penso. E ele falou, você quer parar? Ai de tu, mulher, se você parar, porque eu tenho uma sepultura aberta para você. Porque Deus falou comigo. Deus falou comigo dessa sepultura. Porque eu vivia doente, era uma menina muito fraca. Fisicamente falando. Ai de tu. A tua voz vai curar muitas pessoas, ainda vai libertar muitas pessoas. Eu creio nisso. Ele falou aquilo para mim porque foi algo particular. Isso é profecia. É algo que eu falei com Deus no meu quarto e ele se revelou para mim no meio lá da multidão. Para glorificar o nome dele nos céus e na terra. E ali ele falou, ai de tu. Então Deus manda te dizer nessa noite, não pare, porque Deus já te viu. E ele vai te pegar onde você estiver. Ele vai te pegar. De uma forma ou de outra ele vai te pegar. E não vai demorar muito tempo não. Para você que está me ouvindo aí, que está parado, Jesus vai te pegar. E eu também, se tiver uma oportunidade, eu vou estar na tua casa. Vou estar na tua casa, já estou com os propósitos, já estou com os planos aí. Eu estou com sede, eu estou faminta. Só um que se perdeu dos discípulos de Jesus, todo mundo conhece aqui, foi Judas. Mas ele já estava predestinado para acontecer aquilo. E foi vender Jesus. Mas Jesus, ele, depois que o véu foi rasgado, depois que ele morreu na cruz, ele nos ensinou a ir por todo mundo e pregar o evangelho. Vamos pregar, vamos fazer nossa parte, vamos abrir nossa boca. Quem quer, vem, quem não quer, fica. Se Jesus chegar, vai ficar. E eu sinto muito em lhe dizer, se você não está levando isso a sério agora, eu sinto muito, a igreja quando for arrebatada, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. E quem ficar, vocês que leem aí, vocês que conhecem, Hitler, vai pesquisar sobre Hitler, que massacrou os judeus na Segunda Guerra Mundial, Hitler. Pensa num homem pior que Hitler, que é Satanás encarnado num homem, o anticristo. E quando Deus arrebatar a igreja, a gente não sabe, a gente estudou aqui sobre escatologia.
Quando a igreja ser tirada na terra, a gente não sabe se vai ser no meio, ou no início, ou no depois. A gente não sabe. Mas a gente tem que estar pronto, porque se a gente ficar, a gente vai passar por essa tribulação. E a palavra de Deus em Apocalipse diz que não vai haver, não tem nada comparado ao que vai vir na terra, a tribulação. Nada. É perseguição dos cristãos. Ali que você vai ter que botar tua fé em ação. Porque Deus ainda vai dar uma chance pela misericórdia dele, ainda vai dar a segunda chance para aqueles que ficarem. Mas vai ser mais difícil. Porque se alguém chegar com uma arma na tua cabeça, e aí, você que aceita esse Cristo? Você não vai aceitar essa marca que está lá em Apocalipse? Você vai aceitar essa marca? Se você aceitar, a palavra de Deus diz que você já está condenado. Não tem salvação para você. Agora, se você está disposto a morrer por Cristo, Deus fala que ele viu lá aquela multidão, daqueles que vieram da grande tribulação, da perseguição na terra. Então não brinque com esse Deus, volte para ele enquanto é tempo. Vire discípulo de Cristo enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor, não brinque com o evangelho de Deus. Fique tu na tua posição de homem, de mulher de Deus. Você é novo convertido, Deus te chamou para uma grande obra. Eu creio que ele vai concluir, em nome de Jesus, com nossa ajuda. Porque somos humanos, somos falhos, somos frágeis. Nós temos as nossas limitações, mas não vamos abandonar o barco, não vamos abandonar a rede, não. Deus tem coisas maiores, eu não vou desistir de você. Eu quero subir no céu com você, nos altos céus. Eu quero levar uma multidão comigo. Eu quero alcançar essas vidas. E eu creio que a igreja já está entendendo isso. De umas 3, 4 pregações para cá, a igreja está entendendo isso. Porque foi coisa tremenda o que Deus fez naquele grupo. Quando a Letícia botou lá para pedir os alimentos lá para aquele homem que está necessitando. Eu não conheço, mas eu vou conhecer em nome de Jesus. Porque Deus ele tem várias estratégias de como trabalhar. Eu achei coisa linda as pessoas entenderem. Cada um se manifestar ali no grupo, pronto para ajudar a obra de Deus. Porque às vezes a gente pensa que fazer obra é só a gente ir para outro país, é só a gente ir na casa de... Não, não é isso não. Você cooperando com qualquer coisa, você já está fazendo a obra de Deus, você ainda não entendeu. Só que a gente pensa que, não, porque eu tenho que fazer acontecer, como muita gente fala assim, eu tenho que subir um monte, estou fazendo a obra. Faz a obra, ganhe teu filho para Jesus dentro da tua casa, ganhe teu marido, teu vizinho, você já está fazendo a obra. Abençoe ele com qualquer coisa, tanto espiritual quanto material, seja bondoso. Se você tem 2 para compartilhar, se você tem 2 que você tem, compartilhe o próximo com o irmão. A igreja primitiva era assim. Eles tinham tudo em comum, porque Deus sim batizou o povo dele lá, né? Quando a igreja foi batizada com o poder do fogo de Jesus, o avivamento ali aconteceu. Só que se você analisar o texto mais para frente, a igreja não tinha mais, não é que não tinha mais o poder de Deus, mas não ficou só no pulo entregando revelação, profecia. Isso é bom. Mas tu pode reparar no texto lá para frente, eu não me lembro qual. Eles estavam perseverando em oração. Perseverando em oração. A gente tem que orar mais, a gente tem que buscar mais. É a novidade de Cristo que Deus tem pra gente. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Eu quero botar um louvor aqui. Queria que você se colocasse de pé. Amém? Se você crê nessa palavra, você vai cantar esse louvor com o pé. Se você não conhece, só feche seus olhos e medita nesse louvor, em nome de Jesus, para a gente terminar. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu sei que Deus tem coisas maiores para mim e para sua vida. Amém? Aleluia. Não vai terminar. Aleluia. Para você que quer largar o Senhor, para você que quer se desviar da presença dele. Faz isso não, Deus tem mais para você. Aleluia. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Aleluia. Parece que agora é mais difícil de voltar. Aleluia. Mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar.
Deus me chamou para viver coisas maiores. Eu creio, Senhor, declare. Deus me chamou para viver coisas maiores. Você pode declarar isso na sua casa. Deus me chamou para viver coisas maiores. Aleluia. Deus me chamou para viver coisas maiores. Aleluia. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Aleluia. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Aleluia. Parece que agora é mais difícil de voltar. Aleluia. Aleluia. Não dá mais pra parar, não pare. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Aleluia. Oh, aleluia. Se você crê nisso, aleluia. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e declare. Deus me chamou. Deus me chamou para viver coisas maiores. Aleluia. Deus me chamou para viver. Declare. Coisas maiores. Comece a profetizar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se você crê nessa palavra, aleluia, comece agora a falar para o Senhor daquilo que você precisa. Senhor, eu já tentei, já lancei a minha rede, Senhor, e nada apanhei. Oh, Senhor, nessa noite eu quero descansar meu coração, porque eu creio que o Senhor irá enviar providência. O Senhor vem com a expectativa, com a esperança. Aleluia, coloca no nosso coração a expectativa que o Senhor chegará naquele momento que você se sente sozinho, naquele momento que você está achando que Deus não vai fazer mais nada. Ei, Deus te chamou para viver coisas melhores. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pegue o que Ele te entregou, use as ferramentas que Ele colocou na tua mão. Aleluia. Oh, Deus manda te dizer nessa noite, eu te chamei. Aleluia, você pode declarar isso com a sua voz. Eu te chamei para viver coisas maiores. Oh, você crê? Eu te chamei. É o Senhor falando para você. É o Senhor falando para você. Eu te chamei para viver coisas maiores. Aleluia! Oh, para viver coisas maiores. Eu creio, Senhor. Eu te chamei para viver coisas maiores. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus. Olha o que o Senhor está falando. E o ouvido não ouviu. É o que Deus preparou pra mim. Que o ouvido não ouviu. Que o ouvido não ouviu. É o que Deus preparou pra mim. Que o olho não viu. O ouvido. Aleluia. É o que Deus preparou. Preparou pra mim. Aleluia. Oh, se você crê nessa promessa, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não desista, não pare.
Amém? Eu agradeço a oportunidade, amém? Vai com essa palavra de fé, mas com a atitude que Pedro teve, de voltar para o mar, não desista. Amém? Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.